Bom dia. Hebreus 8. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que, sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. Nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que venceu, eternamente sacerdote, ele se encontra sentado à direita de Deus Pai. Ele ocupa lá o trono da majestade. Ele é o Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele se ofereceu como sacrifício vivo por todos nós. Então não vamos ignorar isto. Como eu disse ontem, eu não tenho sacrifícios para oferecer ao Senhor. Jesus ofereceu por mim. Tem muitos pregadores, faladores, espertalhões que ficam trabalhando a mente das pessoas. Não, dê o seu melhor, traga um sacrifício. São tudo argumentos ou argumentação usada para enganar o povo, para tomar dinheiro do povo. Só para isso. Só para isso. Porque não temos nenhum sacrifício para oferecer. Jesus já ofereceu. Nós só temos aqui nos unirmos a Ele. Reconhecer o sumo sacerdote. Reconhecer que Ele é o nosso sumo sacerdote. E Ele, como nosso sumo sacerdote, nós temos que obedecê-lo. É isso que nós temos que fazer. Versículo 3. Pois todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios. Por essa razão, era imprescindível que este sumo sacerdote fizesse a sua oferta pessoal. O sumo sacerdote tinha que estar ali oferecendo holocaustos, tinha que estar ali oferecendo sacrifícios, tinha que ficar ali aspergindo sangue no altar. Tinha que todos os dias, não era uma vez ou outra, não, todos os dias, oferecendo sacrifício. Primeiro ele oferecia por ele, depois pelo povo. Mas mesmo assim aquilo não resolvia, só servia para encobrir o pecado. Jesus foi o Cordeiro puro, o Cordeiro imaculado. Ele se ofereceu, não por ele, mas por todos nós. Sacrifício perfeito. Versículo 4. Entretanto, se ele estivesse na terra, nem seria considerado sumo sacerdote, tendo em vista que já foram constituídos aqueles que apresentam ofertas prescritas pela lei. Jesus, nem como sumo sacerdote aqui, os judeus não aceitaram, não, como sacerdote. Porque o sacerdote era aqueles da religião lá que ficavam apresentando os sacrifícios.
Então, com Jesus não. Não era, nós vimos que ele não era do bando desses religiosos. Esses servem num santuário que é representação, versículo 5, tá? Esse serve num santuário que é representação e sombra daquele que estás nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Você vê que até o tabernáculo que Moisés construiu lá no deserto, tudo isso Deus deu-lhe a planta como deveria fazer. Deus ditou para ele assim, assim, assado. Ou seja, é tipo uma representação do que tem nos céus. Tudo isso. Agora com Jesus é diferente. Versículo 6. Contudo, agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador. Aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para uma segunda. Se a primeira aliança fosse perfeita, não tinha uma segunda aliança. Se o primeiro testamento fosse perfeito, não tinha lugar para um segundo testamento. Se o Antigo Testamento tivesse solucionado, não teria o Segundo Testamento. Não teria o Novo Testamento, somente o Velho. Mas ele era imperfeito. Ele apontava para o que era perfeito. Quem que era perfeito? Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus. Versículo 8. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. A própria palavra dizia, o Antigo Testamento mesmo dizia, falou, olha, dias vão chegar, vão acontecer, que eu vou estabelecer uma nova aliança com o meu povo. E veio. Em Jesus estabeleceu-se então a nova aliança. O Novo Testamento, feito no sangue de Jesus. E é isso que nós vivemos. É nesse que nós estamos. É isso que nós praticamos. Então as pessoas não têm, não, porque no Antigo Testamento diz isso, diz aquilo. Não estou muito interessado. Estou interessado no que Jesus disse. O que ele diz eu obedeço. Olha o que Moisés disse. No que ele disse foi até a vinda de Jesus. Mas agora nós vivemos em Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós vemos na nova aliança. No Novo Testamento. Não existe dois testamentos. O primeiro se cumpriu.
Versículo 8. Porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas. Diz: virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança. Versículo 9. Não conforme a aliança que fiz com os teus antepassados, nos dias em que tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Vou fazer uma aliança com vocês, não aquela aliança que eu fiz ali com o povo os hebreus quando eu tirei ele lá do Egito, da escravidão. Não é igual àquela aliança. Pois eles não continuaram na minha aliança. Não respeitaram, aí me afastei deles. O Senhor afastou deles. Uma nova aliança. Ah, pastor, afastou quando os matou no deserto? Não, mesmo depois. Porque depois dele vieram os descendentes, os filhos deles que entraram na terra de Canaã, habitaram ali, habitam até hoje os descendentes, mas eles rejeitaram o Senhor. Então o Senhor depois fez, o que ele fez? Você vê que ele fez tanta coisa, aprontaram, aí o Senhor então enviou para o cativeiro e tudo mais. Aí a nova aliança veio Jesus. Mas a maioria ainda não querem a nova aliança, continuam rebeldes. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passado aqueles dias, garante o Senhor, gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles serão meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. É um tempo que o Senhor falou: não, eu vou fazer. Aí numa aliança com ele, todos vão saber quem sou eu. Quem é Jesus? É o Salvador. E não vai precisar ninguém, não, tem que falar só, não, todos vão saber. Todos vão saber. Agora, se você quer obedecer ou não, é uma outra coisa. Jesus falou: meu evangelho será pregado até os confins da terra. Só então ele virá. Então todos vão saber. Agora, que vão se obedecer o outro, não. Se vão obedecer o Senhor, não. É uma outra coisa. Versículo 12. Pois eu lhes perdoarei a malignidade, não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira. E o que torna superado, envelhecido, está próximo do aniquilamento. Ao proclamar nova esta aliança, aliança em Jesus Cristo, ele transformou em antiquada a primeira, o Antigo Testamento, a lei de Moisés, tornou-se antiquada. E o que torna superado, foi superada aquela, e envelhecido, está próximo do aniquilamento. Nós lemos hoje o capítulo 8 de Hebreus. Aí, querendo Deus, nós daremos continuidade amanhã a partir do capítulo 9. Do capítulo 9, versículo 1. Todas as dúvidas esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo, eu digo: leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.